Olá, colegas e curiosos! Eu não escondo e nem tento esconder que eu gosto de quase todos os animais que eu consigo imaginar na minha vida, assim. Mas eu fico particularmente empolgada quando me aparece a oportunidade de fazer uma ultrassonografia em alguma espécie diferente. Essa semana eu tive a felicidade de fazer o ultrassom de um furão ou ferret. Ele é um bichinho que, por si só, eu já acho a coisinha mais engraçadinha do mundo, que parece uma mistura de lontra com gato, e eu tenho uma predileção assim, pelos felinos, então ele já me chama atenção por isso. Aí eu sentei para dar uma lida sobre quais são as afecções mais comuns dos furões, quais são as diferenças sonográficas dele. Isso é uma coisa que eu gosto de fazer assim, toda vez que eu vou cair com alguma espécie que eu não estou muito familiarizada ou que não é da minha rotina, do meu cotidiano. Cães e gatos, hoje em dia, já posso dizer que eles realmente fazem parte de segunda a segunda, assim, sabe? Agora, os furões, realmente, eu particularmente nunca tinha feito exame nenhum. Já passei por chinchila, por alguns grandes felinos, por um babuíno, por lontra, mas que nem o babuíno, ele se aproximava bastante na anatomia interna de um ser humano, assim, então, querendo ou não, às vezes a gente acaba lendo artigo e coisa que extrapola um pouco, né, pega da medicina humana para extrapolar para dentro da veterinária, então eu até estou por dentro, tenho a sorte também de ter uma irmã médica com quem eu consigo trocar bastante ideia, então fazer o ultrassom ali do babuíno foi uma coisa assim, mais humana, vamos dizer. Agora o ferret foi uma coisa super legal, bem diferente, assim. Daí eu gostaria de compartilhar com vocês algumas curiosidades que eu acabei sabendo a respeito da espécie. Esse paciente em particular, ainda bem, né, não tinha nada de alterado. Ele tem 1 ano e pouquinho, a expectativa de vida dos ferrets é entre 7 e 10 anos de idade, então ele ainda é bastante jovem. Todos os ferrets, por serem um animal que não é nativo da fauna brasileira, eles são vendidos somente microchipados e castrados, para que eles não se reproduzam loucamente, como aconteceu teoricamente na Nova Zelândia, onde eles se reproduziram tanto que eles dizimaram boa parte ali dos pequenos roedores locais lá da ilha. Então, por isso que eles são vendidos assim aqui no Brasil. A menina proprietária desse ferret, ela comprou ele de um criador que importa aqui no Brasil animais lá dos Estados Unidos, então ele é americano ainda por cima. As diferenças sonográficas dele incluem especialmente assim, espessura de parede gastrointestinal, que é um pouco mais delgada do que de gato, por exemplo, mas no geral a gente consegue comparar bastante a anatomia interna com a anatomia de um gato, sabe? No quesito gastrointestinal, em relação a estruturas gastrointestinais, como por exemplo a ausência de seco, esses pequenos detalhes assim que o gato compartilha com o furão, afinal ambos são carnívoros exclusivos, assim. Eu tentei procurar em todos os lugares que eu achei a origem específica do furão, mas parece que ele era um animal assim chamado Velho Mundo, né, que seria da Europa e talvez até um pouco da África. Tem umas subespécies assim diferentes que variam, de um chamado gato, não sei das quantas, que é um furão um pouco diferente que se mistura ali com o furão doméstico e pode dar, inclusive, descendentes férteis, então eles são capazes de se misturar nessas subespécies que existem ali. Uma das curiosidades que eu achei interessante a respeito da anatomia sonográfica do furão é que ele tem linfadenomegalia abdominal fisiológica, vamos dizer assim, especialmente dos linfonodos mesentéricos craniais ali. Tem algum que eu consegui até inclusive detectar no exame desse paciente que eu fiz agora essa semana, ou semana passada, que um linfonodo bem grande, assim. Aí eu já aproveito para linkar isso com um assunto que eu li de uma colega esses dias, que estava pegando um artigo de medicina humana e trazendo para dentro da veterinária, porque são situações que são compatíveis ou equivalentes, que é de linfonodomegalia ou linfadenomegalia. A diferenciação que você pode fazer através da ultrassonografia do linfonodo maligno e do linfonodo benigno, vamos dizer. O que está respondendo, né, no benigno, respondendo a um processo inflamatório, então por isso ele está cumprindo o seu papel ali de estar, né, fazendo a parte do sistema imune, e do linfonodo maligno que está provavelmente metastático ou então portador mesmo de alguma neoplasia. Aí no caso do furão, ele realmente se encaixava com o linfonodo aumentado, desculpe, mesmo que bastante aumentado, ele se encaixava no perfil do linfonodo benigno, que é o linfonodo mais ovoide, mais alongado, com um hilo bem definido, mais hiperecóico, e uma cortical mais hipoecóica.
Vascularização eu não cheguei a fazer Doppler nesse linfonodo, mas o linfonodo benigno deve ter uma vascularização específica dele ali, que eu não quero entrar em detalhes agora. Mas ele tinha realmente um linfonodo bem aumentado, chegava a ser, se eu não me engano, ele estava medindo 2 centímetros de comprimento até 0,6 assim, centímetros de largura. Então, é um linfonodo grande, chama atenção. Daí isso acaba que se conecta com o fato de que uma das principais doenças que os furões têm é o hiperadrenocorticismo com o aumento das adrenais. Então, às vezes, quando o ultrassonografista não está consciente dessa linfadenomegalia mesentérica cranial, que seria mais ou menos em topografia ali de adrenais esquerda e direita, pode ser que você se confunda de olhar e bater o olho e falar, ixi, tem uma coisa aumentada aqui dentro, sendo que a adrenal dos cães e dos gatos deve medir em polo caudal no máximo 0,6 centímetros de largura, e daí no caso dos furões ela é um pouco menor ainda, então tem que medir no máximo 0,4 centímetros de largura, de acordo com o livro de ultrassonografia e imaginologia de animais silvestres, então, e exóticos. Então foi bem interessante, assim, uma coisa diferente. O rim eu achei particularmente parecidíssimo com o do gato, assim, boa definição córtico-medular, e daí entra mais uma curiosidade, que é o fato de que os furões podem ter aumento da ecogenicidade da banda de separação córtico-medular, que em cães e gatos pode caracterizar algumas doenças. No furão isso pode ter fisiologicamente, sem nenhum tipo de alteração funcional ali dos rins. Então também é uma coisa interessante de saber. Aí caso você se questione, o furão tem sim vesícula biliar, que era uma coisa que eu também até então não tinha certeza absoluta. Deixa eu ver o que mais que a gente tinha de diferente. Bom, a bexiga não tinha nenhuma alteração, não tem nenhum comentário específico para fazer. Uma das coisas para ser... o baço, que diz que é aumentado de tamanho também nos furões. Realmente eu achei o baço dele proporcionalmente bastante grande, ainda que seja pequeno, vamos dizer, mas em relação ao tamanho do furão, que pesa no máximo 2 kg de peso vivo, ele é grandão, realmente, ele ocupa uma boa parte do abdômen, assim, uma topografia um pouco diferente. Mas a anatomia sonográfica interna, parenquimal, assim, é bem parecida com a do cão e do gato. Especialmente com a do gato, aquele baço mais alongado, mais estreitinho, assim, que o do cachorro costuma ser mais chatinho, mais gordinho, vamos dizer. Então eu achei ele internamente bastante parecido com o gato, com essas pequenas particularidades. E daí, como uma das outras afecções comuns do furão é o linfoma, também é importante observar bem assim essa diferenciação que eu comentei ali dos linfonodos. Eu pretendo gravar um vídeo a respeito disso, comentando sobre o linfonodo maligno e o linfonodo benigno, daí a gente entra em maiores detalhes para que possa haver um pouco mais de informação sobre isso. Mas é bom, então, estar de olho no baço, estar de olho ali bem nos linfonodos mesentéricos ou não, ou mesmo linfonodos periféricos, dar uma avaliadinha no paciente antes. Mas a questão é que eles são muito bonitinhos e super interativos, assim, eles são curiosos, sabe? Eu entrei lá, eles atacaram a minha bolsa do ultrassom, né, porque eu fui fazer o exame em domicílio, né, na casa da própria proprietária, e foi divertido, assim, tinha um casalzinho de furões e os dois são muito ativos. Ela especialmente era muito curiosa, assim, veio correndo na hora que a gente entrou na casa, e eles correm com aquela costinha arqueada, assim, que torna o caminhar deles bastante bem peculiar, assim, e engraçado. E aí, outra coisa interessante é que tipo, o dimorfismo sexual deles é bastante grande, ou seja, o macho ele é visivelmente maior e mais gordinho do que a fêmea, que costuma ser menorzinha, mais delicadinha. Então, diferente às vezes do tipo cão e do gato que você olha e você tem que ir lá conferir para ver se ele é macho ou fêmea, ali fica bem claro assim, que a fêmea realmente é bem pequenininha, bem delicadinha, o macho já é um pouquinho mais parrudinho, assim, ainda mantendo as mesmas características, mas um pouquinho mais gordinho e maior, assim, realmente maior, tipo, de mais comprido. Então foi uma experiência bem legal, eu adoro quando caem uns bichos assim, eu já peguei, como eu falei lá, outras espécies diferentes antes, mas que nem os grandes felinos, foi algo super legal, porque pra mim, assim, eu que curto mesmo os felinos, pra mim foi uma experiência super legal, poder encostar na pata de um tigre, encostar naquele bigode, aquilo me deixou, assim, emocionada, sabe, foi uma coisa incrível. E então eu aproveitei para contar que a tigresa, no caso que eu fiz o ultrassom na época, já há alguns anos atrás, ela estava com piometra, ela foi operada até e tudo, já era uma tigresa idosa, assim, de 16 anos, e os outros dois eram 2 pumas, irmãs de sangue realmente, assim, que viviam até no mesmo recinto do zoológico e tal, daqui de Curitiba, e ambas tinham suspeita de rins policísticos. Até a minha
meu trabalho de conclusão de curso da minha pós-graduação em diagnóstico por imagem foi com essas duas pumas aí, por elas serem felinos de pelo curto, que têm menores relatos, né, de rins policísticos ou do PKD. Então foi um caso bem interessante, assim. Acabou que elas também já eram mais idosas, então também a gente tem que pensar no diagnóstico diferencial, às vezes até pro PKD não congênito, mas sim de doença renal crônica, mas sei que foi uma coisa assim emocionante, sabe? Aquele bicho gigantesco, e eles são um gato gigante, para quem gosta, assim, sei lá, foi tipo lindo, assim, adorei. E a lontra e o babuíno a lontra eu nem sabia, assim, a anatomia interna e tal, mas eu achei, ao final das contas, bastante parecido com o próprio furão mesmo, com uma coisa meio, assim, meio gato, sabe, meio carnívoro exclusivo, assim, então foi uma coisa legal. E o babuíno foi super interessante, porque ao contrário dos felinos, que já chegaram todos, assim, até a universidade lá anestesiados, o babuíno chegou acordado ainda, e ele, muito inteligente, o tratador do zoológico falou que ele tinha mais medo do babuíno do que ele tinha dos demais felinos e outros animais, assim, perigosos, vamos dizer, porque o babuíno, além de ser focinhudo, com dentes pontudos e tudo, ele também tem a inteligência de um símio, né, de um macaco. Então ele realmente, tipo, era incrível, assim, mas ele é pequenininho, menor do que eu, assim, até tinha imaginado, porque eu nunca tinha visto um babuíno tão de perto, mas a mãozinha, assim, sabe, de ser humano, com os dedinhos bem pequenininhos, e ele super interativo, assim, e tal. A gente ofereceu para ele uma barra de cereal, para ele se distrair enquanto ele ia ser anestesiado dentro da jaula, né? E porque ele já disse que olhava para o veterinário quando ia receber anestesia e já ficava agressivo, furioso, ele já sabia o que vinha, então ele tinha esse raciocínio, assim, olha, pensa. Daí a gente distraindo ele com uma barrinha de cereal para ele vir assim de um lado da jaula e ficar ali distraído, e o veterinário foi atrás, o veterinário do zoológico, com uma zarabatana e jogou o dardo anestésico nele. Ele se virou para trás, assim, pegou o dardo do corpinho, que tinha caído aqui assim na região das nádegas ali dele, pegou o dardo do corpinho, assim, mas ele virou seco na direção do veterinário que tinha anestesiado ele, que estava aqui para trás, assim, e gritava, tipo, você me anestesiou de novo, ficou possuído, assim, sabe, mas daí possuído ali, ele daqui a pouco começou a dar uma apagadinha e realmente dormiu, e a gente fez o exame nele e tudo. Na época ele estava fazendo tratamento odontológico de canal ali, se eu não me engano, e a veterinária, que era dentista, responsável ali pela situação, falando, ai meu Deus, pelo amor de Deus, o marido dela anestesista, e ela dizendo, pelo amor de Deus, não deixa esse bicho acordar porque eu morro de medo dele. Então também foi uma experiência bem interessante. Ele não tinha nenhuma alteração assim para eu comentar aqui agora, mas a anatomia realmente era bastante parecida com a de humanos, porque afinal eu também já fiz ultrassom em mim mesma, né, algumas vezes, para ver como é que é por dentro, tudo, para ver meu rim, até acabei achando uma pedra na vesícula lá, que tá lá e vai ficar por lá por enquanto, então que eu faço até um controle ali quando eu posso. Então é muito legal, eu gosto dessa possibilidade, ou dessas possibilidades que a medicina veterinária traz para o clínico, sabe, ou para o atuante na medicina veterinária, porque poder lidar com espécies diferentes, assim, algo tão enriquecedor, sabe, tão incrível, assim, você reparar no que é o comportamento específico daquela espécie, no jeitinho do bicho, no padrão da pelagem, no cheiro, no toque do pelo deles, assim, isso é muito incrível, sabe, ter esse contato, assim, com espécies diferentes, com animais diferentes. Eu fico emocionada, sabe? Toda vez que eu vejo um bicho diferente. A minha mãe brinca que eu ia no zoológico quando eu era criança e via todos os bichos assim, e ia falando, eu quero uma foca quando eu for adulta, eu também quero um urso polar, eu quero não sei o quê. Então eu realmente gosto disso, isso é uma coisa incrível, a natureza, ela é muito legal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, por favor, deem um like, porque afinal sempre ajuda, me motiva a fazer mais vídeos para vocês e a contar essas histórias diferentes, que eu espero que sejam pelo menos divertidas para a gente trocar ideia. Meu nome é Fernanda de Marques Assunção. Se você gosta do canal, por favor, inscreva-se, que toda semana eu tento postar um vídeo diferente sobre algum caso diferente ou cotidiano que eu pego por aí para a gente trocar ideias. Até a próxima!